Boa noite, tudo bem com você? Como foi o seu dia? Estamos conectados novamente para estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus, fazemos uma meditação e temos um momento de oração. Nós teremos esses encontros curtos durante a semana, no domingo, na quarta-feira e na sexta-feira. Alguns minutos. Aproveite esse momento para fazer o seu culto na sua casa, para você louvar a Deus, cantar, estudar a Palavra de Deus e orar. Orar e interceder pela sua família, pela sua igreja, por aqueles que estão distantes, aqueles que estão no Brasil, em outros países, que precisam da bênção de Deus. Então que você possa usar esses momentos para isso. Nós vamos estar estudando nestas noites, que nós vamos encontrar brevemente, a respeito do poder da oração intercessória e do poder de Deus na nossa vida. Hoje será um assunto especial, curto, breve, porque você precisa fazer o seu culto aí na sua casa, com a sua família. E eu vou estar apenas orando e contribuindo e ajudando um pouquinho para o seu crescimento espiritual. Mas faça na sua casa esse momento de culto, não só no domingo, na quarta e na sexta, mas também na segunda, terça e na quinta. Então isso vai ser uma ajuda durante a semana, mas você precisa fazer o seu culto com a sua família. Todos os dias, para ter esse contato direto com o nosso Deus. Vamos fazer uma oração nesse momento e depois nós vamos conversar brevemente. Querido Deus, nós nos colocamos nas tuas mãos mais uma vez e pedimos a tua bênção e a tua presença sobre cada um que está conectado nesse momento, através da internet, para orarmos juntos, meditarmos um pouco na tua palavra, para que possamos ter esta comunhão como igreja e como membros do corpo de Cristo. Nos abençoe, nos dê a tua presença, o teu Espírito, ao abrirmos a tua palavra e ao conversarmos um pouquinho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. As pessoas estão vindo, estão conectando, eu vejo ali 11 pessoas conectadas nesse momento, talvez tenha mais em cada smartphone ou computador. Não importa. Se houvessem 2 ou 3 reunidos, o Espírito Santo está aqui conosco para nós podermos conversar. Abra sua Bíblia, se você tem aí com você, no livro de Hebreus, no capítulo 1. E eu quero contar dois testemunhos para você hoje, para ajudar na sua fé. Você está com medo? Você conhece alguém que está com medo nesse momento? Medo, quem sabe, de contrair essa doença que dizem que é perigosa, uma gripe aí que tem complicado a vida das pessoas. Medo, porque as coisas estão paralisadas e você não está conseguindo trabalhar, não está podendo trabalhar, então você tem um pouco de medo da falta de recursos. Você está com medo? Você conhece alguém que está com medo? Algum amigo, algum parente, alguém próximo de você, alguém que trabalha com você, alguém que estuda com você, está com medo nesse momento? O cristão não precisa ter medo. Não precisa. Deus está conosco e Ele tem um exército ao nosso lado, ao nosso redor. Um exército de anjos poderosíssimos. E você tem um só para você. E um anjo só é mais do que suficiente. Foi um anjo só que veio do céu, chegou diante daquele sepulcro onde haviam demônios e demônios. Quando o anjo chegou, eles desapareceram e ficou só um anjo ali, do mal. O próprio Lúcifer, o próprio Satanás, diante da pedra, para impedir Jesus de ressuscitar. E um anjo de Deus foi o suficiente para tirar Lúcifer dali, rodar aquela pedra e dizer: Jesus, Filho de Deus, teu Pai te chama. E Jesus veio. Um anjo. Das histórias do Velho Testamento, nós vemos um anjo enviado por Deus contra o exército assírio, com a sua espada, executou 120 mil homens. Um anjo. Você tem um anjo. É seu. E ele está aí para te servir. Deixa eu mostrar para você. O capítulo 1 de Hebreus, o autor aqui, que nós cremos que pode ser Paulo, mas não é a certeza, vem falando a respeito de Jesus.
E ele vem comparando Jesus com os anjos para mostrar para os hebreus, essa é uma carta aos hebreus, povo de Israel, que Jesus não era um anjo, mas ele é muito superior aos anjos, que ele senta-se à direita do Pai, que ele é o Criador, que não é uma criatura. E ele vai comparando e vai falando sobre os anjos e fala sobre Jesus, e quando chega no verso 14, o autor fala sobre os anjos e explica quem eles são. Diz assim: não são todos eles, quem? Os anjos, espíritos ministradores. Hebreus 1,14. Enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Uma pergunta retórica. Os anjos não são eles espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que vão herdar a salvação, a vida eterna? Você aceitou Jesus como seu Salvador? Você já passou pelas águas do batismo? Então você vai herdar a vida eterna. Isso quer dizer que você tem um anjo a seu serviço, um espírito ministrador. E ele está com você 24 horas por dia, 7 dias na semana. Eu vou contar mais detalhes, vou contar da minha experiência pessoal com o meu anjo em algum momento especial. Isso vai ser depois dos momentos a sós com Deus. Quem fizer esse curso que nós vamos ter online, essas pessoas que participarem, aprenderem, depois nós vamos ter outro encontro e eu vou contar para vocês coisas pessoais, da minha intimidade com o meu anjo, da amizade que eu tenho com ele. Mas hoje eu quero contar 2 histórias brevemente para você ter a sua fé fortalecida, para você crescer nisso, para você não ter medo e ajudar quem tem medo. Tem um livro que eu recomendo. É um livro antigo e o título desse livro, produzido pela Casa Publicadora Brasileira, ele se chama Jerônimo Era Assim. Quem é Jerônimo? Jerônimo era Jerônimo Garcia, um dos maiores pastores da nossa igreja no Brasil, um dos pioneiros que trabalhou pelo Brasil, fundando igrejas, fazendo evangelismo. E é um homem de Deus, um pastor conectado com Deus. E esse livro conta a vida dele e muitas histórias e testemunhos de como Deus esteve com ele. Uma das histórias que mais me impressionou, leia o resto do livro, vale a pena. Mas uma das histórias que mais me impressionou foi a história quando ele estava no interior, não me lembro bem se foi em Minas Gerais, numa cidadezinha, e nós estamos falando aqui lá de 1940, 1950, uma cidade muito católica, e lá estavam eles fazendo evangelismo, uma igrejinha adventista. O padre não gostou, os membros da igreja católica não gostaram, e ele começou a receber ameaças, sérias ameaças, ameaçando a sua vida. Mas ele orando, confiando em Deus, para que Deus o protegesse ao levar a verdade da sua palavra. Um dia, quando ele saiu da igrejinha, e tinha acabado de sair, começou a caminhar pela rua, meio distraído, olhando para baixo, ele parou assustado, porque quando ele olha no fim da rua, havia uma multidão vindo na direção dele. Mais de 20 homens, com paus na mão, pedaços de pau na mão, com aquele olhar, aquele rosto sério, bravo, de alguém que está vindo para machucar, para ferir, para matar. E ele ficou parado, olhando aquela cena, e não tinha o que fazer, não tinha como correr, não tinha como fugir. Eles estavam algumas dezenas de metros à frente, vindo, com passo firme. Vários homens vindo, e ele já reconheceu, sabia quem eram. Eram os homens que tinham feito ameaças, mandando ele ir embora da cidade, acabar com aquele evangelismo. E naquele momento que ele está parado, de repente ele olha para um lado e um enorme cachorro veio caminhando lentamente, parou do lado dele e ficou ali, olhando para frente, um cachorro enorme, com aqueles olhos esbugalhados, aquela boca aberta, com aquele sorriso, mostrando os dentes. De repente outro na esquerda, de repente um terceiro, cada um de uma raça diferente, enormes os cachorros, e outro, e mais um, e mais um, e mais um. 8. 8 cães enormes, do lado dele, na rua, e os homens vindo de lá, e eles preparados para atacar. Aqueles homens viram, começaram a diminuir o passo, foram abaixando os paus,
viram a situação e não tinha como lutar com aquele homem. Jerônimo Garcia, ele estava protegido por um exército de cães, 8 deles, ferocíssimos, enormes. Os homens desistiram, viraram as costas e foram embora. E quando eles foram embora, do mesmo jeito que os cachorros chegaram, desapareceram. Um a um foram saindo. Saiu um, foi embora. Saiu outro, saiu outro, saiu outro, até que ele ficou sozinho. E ele conta essa história. E aí eu pergunto a você, o que aconteceu ali? Quem protegeu aquele pastor naquele momento de perigo? Quem eram aqueles cães que estavam ali? Os anjos de Deus têm poder para se transformar em seres humanos. E nessa história eu aprendi em animais para nos proteger, para cuidar de nós. Eu tenho um amigo, também é pastor, chamado Jefferson Tavares. Alguns de vocês conhecem. Ele foi, por alguns anos, se não me engano 6 anos, barítono no quarteto Arautos do Rei. Nós moramos juntos no internato, fomos colegas de quarto, e ele me contou que quando ele estava estudando ali no tempo de teologia, ele foi para o Rio Grande do Sul, se não me engano, em Caxias do Sul. E ele estava comportando em uma cidade pouco perigosa. Morei lá, e eu sei como é. E um dia ele estava caminhando por uma das ruas e ele viu 3 homens vindo do outro lado, na calçada do outro lado dessa rua, e estava deserta, não tinha mais ninguém. E pelo jeito que eles estavam vestidos, o jeito que eles estavam olhando para ele, ele percebeu que alguma coisa ruim iria acontecer com ele. Ele iria ser assaltado, ou talvez eles pudessem até machucar ele ou tirar sua vida. E ele começou a orar. E no momento que ele está orando, os 3 rapazes estão vindo do outro lado, olhando para ele, e de repente aparece um cão, um cachorro enorme, do lado dele, entre ele e aqueles homens. Muito grande, forte, com aquele olhar e com aquela cara ameaçadora. Os rapazes estavam já vindo na direção dele, e quando viram aquele cachorro enorme, eles mudaram de ideia, mudaram de rumo e foram embora. O Jefferson continuou andando, passou por eles, e o cachorro, do jeito que veio, do nada, foi embora do nada. Se afastou, entrou numa rua e desapareceu. Esse é o nosso Deus, que Ele cuida de nós, Ele nos protege. E eu poderia contar dezenas de histórias que aconteceram comigo, com a minha esposa, com meus pais, com a minha família, com meus amigos. Você tem um anjo poderoso que protege você. Nesse momento de dificuldade que nós estamos passando, e alguns estão aí um pouco atemorizados, o que vai acontecer? Será que eu vou ter trabalho? Será que eu vou ter recursos para manter minha família? Até quando vai durar tudo isso? Quais são as consequências disso tudo? Não tenha medo. Não tema. 1 João 4, verso 18, diz que o amor lança fora todo medo. No verso 8 do mesmo capítulo, diz que Deus é amor. Então quem tem amor não pode ter medo. Porque quem tem amor tem Jesus, tem Deus. Deus está com você, lance fora o medo. Não tem que ter medo. Porque Ele provê tudo. O Deus que te deu vida e te manteve vivo até hoje, o Deus que te deu o alimento todos os dias para você chegar até onde você está, o Deus que dá o ar para você respirar, o Deus que dá um teto sobre a sua cabeça, que te dá condições de sobreviver, o Deus que fez isso todos os anos da sua vida até agora é o mesmo que vai continuar fazendo amanhã, depois de amanhã, semana que vem, próximo mês, no próximo ano, até a vinda de Jesus. Então não duvide, não tenha medo, confie. Apenas cumpra a sua parte, o seu papel. João 14, verso 15. Aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Seja fiel, guarde os mandamentos de Deus. Ensine esses mandamentos aos outros. Não tenha medo nem vergonha. Em Romanos, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Não tenha vergonha de dizer: eu creio em Deus e um mundo ateu. Não tenha vergonha de dizer: eu sou fiel a esse Deus, que é o Criador. Permaneça nele, faça a sua parte e Deus vai proteger você. Eu sei que alguns nunca tiveram uma experiência como essa com Deus.
E às vezes ouvem uma história como essa e ficam pensando, será? Será? Busque a Deus e você vai ter a sua experiência com Ele. Você vai ter a sua história. Semana passada um milagre aconteceu aqui em casa. Um milagre fantástico. E a minha esposa até disse assim, não dá nem para contar. Que tem muita gente que não vai acreditar. Um dia, para alguns, eu vou contar. Mas foi um milagre fantástico. Coisa sobrenatural. Não tinha outra maneira de explicar a não ser Deus atendeu uma oração. Deus está conosco todos os dias para resolver os nossos problemas. Faça a sua parte, o impossível é com Ele. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, o seu lar. Faça dela uma igreja. Faça o seu culto pela manhã e pela noite. Faça a vontade de Deus e se prepare, porque Jesus está voltando. E nós precisamos ter fé, mas também a certeza e a confiança de que Ele nos protege, Ele cuida de nós e Ele está conosco sempre. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo dia de hoje e pelas bênçãos que recebemos. Esteja conosco durante essa noite e durante esta semana. Que possamos na quarta-feira estar de volta, nesse mesmo horário, às 20h30, para orarmos juntos e termos um momento de meditação com a Sua palavra e ouvindo um testemunho. Abençoe a Tua igreja e abençoe a cada um de nós para que possamos fazer da nossa casa uma pequena igreja, pela manhã e pela noite, tendo culto familiar. Nos dê a Tua presença constantemente e esta fé e confiança que tanto precisamos. Nos dê um bom dia amanhã e uma boa semana em casa ou nas atividades que nós temos que fazer. Que o Senhor esteja sempre presente conosco. Nos abençoe nesses momentos que estamos passando e que eles passem logo, para que possamos te servir de uma maneira melhor. Nós pedimos por essas bênçãos, confiamos em Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Como esse é o momento de oração, e na quarta-feira vamos ter outro momento de oração, coloque aí nos comentários desse vídeo que vai aparecer daqui a pouco, o seu pedido de oração. Se você não quer mencionar o nome ou o que exatamente, coloque de outra maneira. Mas se você quiser ser mais específico, aí você manda para o meu WhatsApp, ou coloque numa mensagem no site da igreja. Apenas as pessoas responsáveis vão ler e vão orar pelo seu pedido. É importante termos outras pessoas orando pelo nosso pedido de oração. Que Deus abençoe você, que você tenha uma boa noite na presença de Deus. Até quarta.